Outra questão, realidades alternativas. Nem todo mundo vive, quase ninguém, né? Na realidade real. Não tem uma realidade só, né? Mas assim, a realidade daquele do banqueiro, do Frank, né? É uma realidade à parte ali, totalmente, que ele está vivendo, ele não está ali no que está acontecendo, ele está vivendo no medo, né? Nesse sentido que eu estou chamando de realidade alternativa. Ele sai da situação geral, que não necessariamente é a situação também do rádio, que seria específica, mas a situação de todos, e ele fica vivendo só a situação ali que ele contempla na mente dele, na neurose dele, em relação ao filho, ao medo do filho não conseguir, e de que o rádio atrapalhe tudo, de que o time não vá bem, né? Tudo que o filho tem a perder, e tudo que o filho poderia ganhar e não ganha, todas essas hipóteses, né? E a hipótese ela só existe na cabeça do Frank. Não é uma coisa que está acontecendo ali. O filho está indo bem, relativamente bem. Por exemplo, quando o filho está jogando, joga bem a beça e faz passes para outros jogadores, que o Frank critica os passes que ele fez, dizendo que o filho deveria ser mais fominha, né? Não com essas palavras, mas ele dizendo que tinha que aproveitar mais, passar menos a bola. Ele está construindo ali uma hipótese do Johnny, que é o filho dele, sendo mais reconhecido com mais cestas, fazendo mais pontos, ser mais reconhecido, melhorar as chances dele, né? Isso é uma hipótese, né, que ele está fazendo ali, tipo, dane-se os outros, eu vou cuidar só de mim. Realidade alternativa, essa coisa do conformismo ali, não, conformismo não, da zona de conforto da diretora, quando chega ali o rádio, ela meio que reluta, né? Não aceita muito simplesmente aquilo acontecendo, né? Quer manter como era e já não é mais, né? Então ela fica na alternativa anterior ainda um tempo, ela não se adapta totalmente, ela não restringe, ela não proíbe totalmente, ela faz restrições, né? Então fica ali, tipo, pô, tá, mas eu não quero ter trabalho, tá, mas eu não quero ter problema, né? Também nessa zona de conforto, né? Que é dela e é de todo mundo. Na lanchonete também, né? São todas, assim, coisas que as pessoas não querem aceitar, né? Da inclusão social, nem do negro, nem da pessoa com deficiência, de nós mesmos, né? Se você pensar naquele sentido de nós como semelhantes, não faz nem sentido, né? Não incluir nós mesmos. Como é que a gente vai separar se nós somos iguais, né? Aí tem que criar as diferenças, tem que dizer que o negro é diferente. Mas se é igual, né? Aí já não faz sentido. Você tem que dizer que é diferente e você não consegue fundamentar diferença nenhuma. Na própria deficiência mental, né? Você tem que dizer o que é deficiência, o que é eficiência, vai criar uma gradação, aí começa a inventar nome, grau, espectro, né? Que nem eu falei agora há pouco, para querer separar o que não tinha que ser separado. Para separar, você pode compreender simplesmente, lidar com a coisa, mas assim, quando você cria categorias, você vai criar modos de lida específicos, diferenciados. E aí é um caminho sem volta e sem fim. Não pode ser dessa maneira. Entender a diferença é mergulhar nela. Você tem que partir da semelhança e da tolerância, né? Todo mundo é diferente. Bom, a parte da medicação também, eu vou falar algumas vezes, né? E é incrível. Nesse filme, assim, eu usei ele para falar de medo, mas ele serviria muito bem para falar de medicalização em geral, institucionalização, né?
porque às avessas ele serviria muito bem, porque é incrível como desaparece, né? Qualquer menção a medicamento, ou internação até, quando a gente entende, né, das possibilidades, dos limites daquilo que está em jogo ali. Não é sobre melhorar ninguém, não é sobre melhorar sintoma. Agora, quando você não tem um foco na patologia ou na suposta resolução, cura dela, você vai estar na questão de conhecer a pessoa, conviver. Não faz sentido você falar de cura. Faz sentido ali falar sobre curar. É aceitar, é conviver. Aquele ali era ele, é o modo dele, pronto. Vai esperar. O que você faltou naquele... O filme acabou. O que falta ali acontecer? Ele se curar e ficar bom, igual aos outros? Faz sentido. Nós não somos iguais. O Johnny vai ficar bonzinho, vai ser igual aos outros. O que aconteceu com o Frank? O Frank se curou? Né? São as circunstâncias ali, cada um tem seu modo de vida, suas dificuldades, o técnico também, a diretora também. Você vai medicar quem? Porque vai medicar o rádio, por exemplo, para quê? Vai esperar o quê dele? Que ele fique inteligente? Faria mais sentido medicar o Frank, mas para quê também? Ele não está doente? Ele precisaria sim, né? Lidar com o medo dele e tal, mas tem remédio para acabar com o medo? Não, só para te alienar. Aí é outro ponto também que a gente toca aí mais à frente, a alienação. Porque o medo tá ali, ou ele trabalha, lida com aquele medo, ou ele toma uma droga para não sentir medo, mas o medo vai continuar ali. Então, a medicação aí parece, esse filme é muito bom para a gente pensar que você não medicaliza quem as pessoas são, simplesmente. Ou você aceita elas, ou raramente vão haver casos de necessidade de medicalização, pelo menos em termos de saúde mental. Raramente. Outra questão que está junto aí é a tolerância. Todo mundo parece muito tolerante, ninguém tem nada contra, até começar a ter prejuízo. O Frank é um bom exemplo. Não aparece, não tem nada, tudo bem. Enquanto ele tá lá, o rádio tá vagando na rua, o Frank não se incomoda. E quando começa o rádio aparecer lá no time, lá, não sei, quando começa a ameaçar aquilo que é importante para você, de repente a tolerância começa a desaparecer. Né? As pessoas toleram um garoto tá andando a esmo na rua, ninguém se preocupa com ele. Aí quando ele está numa lanchonete comendo, aí incomoda as pessoas. A pessoa começa a aparecer, frequentar os mesmos lugares que você, né? E o foco nos problemas pessoais caminham sempre na contramão do entendimento, da compreensão, da aceitação. Quanto mais você pensa em você, mais difícil é para você entender os outros. Para você entender os outros, você precisa pensar nos outros. E o Frank é um ótimo exemplo, quase caricato mesmo, dessa doença do dinheiro, dessa doença do egocentrismo. As pessoas na lanchonete poderiam estar felizes pelo rádio e até pelo técnico, pela relação deles, né? Como hoje se celebra com esse filme, né? Lá não, lá na lanchonete não. No filme, agora, todo mundo vai achar lindo e maravilhoso, mas na sua frente, na lanchonete, incomoda, né? Aí é a questão da tolerância, né? Tolero, não tolero, me incomoda. A história dos homossexuais, né? Quando se beijam na rua. Quer dizer, um casal hétero pode, o casal homo já incomoda. Essa coisa de você tratar diferente não é problema seu, né? Mas aí você faz disso um problema seu e você não tolera essa dificuldade, né? O que a gente não tolera é problema nosso, não é dos outros. A gente tem que entender isso se a gente quiser melhorar como pessoa, se a gente quiser
viver melhor, porque quando a gente não tolera alguma coisa, a gente perde a nossa paz. E a nossa paz é a nossa responsabilidade. A nossa paz é cuidado com nós mesmos, né? Questão do convívio também, né, que é a continuidade dessa primeira cena de intolerância, vem o convívio. E em saúde mental, o convívio muda muita coisa porque tem muito preconceito. Então, assim, a ruptura desses preconceitos, desmistificação do louco, né, na cena urbana. Eu não estou chamando rádio de louco, mas eu estou falando dos casos onde tem um mito, né, sobre a loucura, sobre o louco ser perigoso e tal. Você conviver é a maneira de você se relacionar com a verdade, com as condições reais, e não é o que a maioria imagina geralmente. E o rádio é um exemplo de pessoa com deficiência, com algum tipo de retardo, e que tá ali e quando convive, todo mundo passa a gostar dele, acostumar, passar de boa. Tem quem não gosta, assim, também morre de amores, mas vai deixando de ser um problema, vai sendo aceito. As pessoas vão tendo uma outra ideia, né? E a coisa dele tratar todo mundo bem e tal, né? Não era possível se ver isso sem o convívio. O convívio é fundamental. Até mesmo para a questão do medo que as pessoas tinham de atravessar a rua e tudo mais. E imagina como isso é pior, né, para as pessoas que estão presas em instituições, internadas, né, em local com encarceramento, que é praticamente uma prisão, né, um manicômio. Você imagina o quanto essas pessoas estão realmente afastadas, alienadas no nosso convívio, né? Pessoas como ele, que poderiam estar aí brilhando, vivendo felizes em algum lugar, estão vivendo uma vida desgraçada num manicômio. Que já o conceito, né, de manicômio como um lugar de cura ou de melhoria já caiu por terra há muito tempo, para quem não sabe. Questão da aproximação, né? Porque tem o convívio e a partir do convívio tem a aproximação, né? Primeiro tem que haver a tolerância. Na aproximação, cada um tem o seu tempo. E aí um bom exemplo é do Johnny em relação ao resto do time, das outras pessoas. Ele vai se dar melhor com o rádio bem mais na frente, bem depois. Porque cada um tem o seu tempo e cada um tem que lidar com os seus demônios. Aí que eu estava falando lá atrás, da tua paz, da tua condição de lidar com as coisas, de você não deixar aquilo te incomodar. O Johnny tinha problemas, então aquilo incomodava ele. O rádio incomodava ele. Essa coisa da utilidade, de você ter que produzir, que ele era cobrado pelo pai, supostamente, suposto por mim, que tinha que dar resultado, né? Contrastava muito com o rádio, que não precisava de nada disso para estar ali. Então essa liberdade de poder ser, de não ter que ser, provavelmente salientava muito ali pro Johnny, incomodava o Johnny. Tipo, inútil, retardado, não sei o que, incomodava porque o Johnny não podia ser assim, ficar à toa, ele tinha que ser o melhor. Então essa liberdade era esfregada na cara dele ali, né, de que você poderia ser e não é, porque ele também sucumbia ali à pressão do pai. Ele vai enfrentando o pai só mais ali na frente também. Quando ele enfrenta os próprios demônios, ele diz pro pai que é o pai que está no caminho. Quando ele vai entendendo isso, aí é que ele vai adquirindo condição, ele vai enfrentando, vai mudando, né? Com a ajuda do rádio também. Ia ser muito difícil também, né? Imagina, né? Ter um pai poderoso assim, né? Influente, exigente. Né? O filme dá a ideia de uma opressão, né? O pai critica o Johnny na saída daquele jogo, né? Tô fazendo aqui
na interpretação, mas o filme dá certos sinais de que há essa cobrança o tempo todo, que o pai se importa com resultados e tal, né? Então, provavelmente era uma opressão o tempo todo no filho. Técnico também, né? Questão da aproximação, o técnico também tem dificuldade para se aproximar da filha. Então, né, a aproximação da pessoa que a filha é, ele se aproximar enquanto a pessoa que ele é também, a questão de lidar com os sentimentos dele, até que ele finalmente escolhe revelar para ela o segredo dele, aquela questão de por que ele estava ajudando o rádio, por que ele está fazendo tudo aquilo. Aí sim eles se aproximam. Não é uma aproximação física, é uma aproximação diferente. É tipo, eu acho assim, para mim, é tipo aquela aproximação, um exemplo, é tipo quando o rádio fica para trás no jogo e que ele não pode ir no ônibus e ele fica ouvindo o jogo, fazendo os movimentos, ele acompanha fisicamente o jogo para estar junto do time, de uma certa maneira. Aquilo ali é estar junto, né? Ele estava junto com o time, em coração, né? De coração. E aí não precisa estar fisicamente junto, tá ali demonstrando e tal. Isso vai além de demonstrações, né? Do pai com a filha, aquela história dos amigos que ficam um tempão sem se ver e quando se encontram não precisam dizer nada, tá tudo normal, ou tão junto ali, não precisam ficar falando nada, só sentam ali junto, ficam ali. É tipo isso, né? Essa aproximação real, né? E para finalizar, o termo eu queria trazer também da alienação. Quando você não tem esse convívio, né, todas essas questões aí que eu falei, da aproximação, da tolerância e tal, aí quando você não tem o convívio, que é a condição de enfrentamento, a lida, né, o entendimento da vida, você acaba tendo uma ideia medrosa ou retraída, você fica num lugar afastado onde muitas vezes os problemas podem parecer diferentes para você do que eles são. Ou do que eles são para os outros, né? E geralmente vão parecer pior. Para quem está com medo e recolhido e tal, o problema pode parecer uma ameaça. Um bom exemplo disso é o policial. A questão que o policial, por exemplo, estava completamente alheio à situação, tinha acabado de chegar na cidade, ele era novo lá, e ao invés dele tentar entender melhor o que estava acontecendo, porque ele não estava sendo fisicamente ameaçado pelo rádio, por mais que o rádio tivesse cometendo algum crime, que obviamente não era o caso, o policial ainda poderia ter conversado, perguntado um pouco, verificado um pouco mais. Qual o seu nome? Alguém conhece e tal? Ele podia ter checado com os colegas, com os amigos no rádio, no rádio da polícia. Podia ter checado no rádio com os colegas dele. Tem um cara aqui cheio de mercadoria, não sei o quê. Ele diz que está dando presente, o nome dele é rádio. Aí facilmente ele teria desmentido. Então ele se precipita. O preconceito também é isso, né? Pré-conceitualização, você pré-concebe alguma coisa, né? E aí você não espera, né? Você está alienado em relação à situação, e aí você age de acordo com as suas ideias, alienadas, alheias ao que está acontecendo. Ele acaba cometendo esse erro aí que poderia ter sido evitado. Mesmo ele estando ali sozinho, ele poderia tomar certas providências, perguntar se alguém conhece. É uma cidade pequena, não é uma cidade violenta. Não é como se ele tivesse em risco imediato de vida, né? Ele, policial, ele poderia acompanhar. Não é que ele precisava deter imediatamente. Ali o cara estava livremente colocando essas mercadorias na porta dos outros. Ele não estava se desfazendo delas. Então ele tinha várias condições ali que não remetiam a uma atitude imediata, né? E aí ele recebe lá um treinamento, mas ele não pensa também. Outro exemplo bom de alienação, acho bem bom,
É o rapaz do conselho que vai na escola lá visitar e fazer perguntas. Parece que ele vai ali totalmente, tipo, pau mandado do Frank, mas ele fica totalmente vendido ali entre o Frank e a escola. Principalmente, né, entre o Frank e o técnico. Mas ele não precisava ir vendido, ele poderia ir e tomar as conclusões dele, mas ele não vai, não observa, não convive, ele quer a teoria. Ele quer perguntar do rádio, quer saber coisas na teoria, ele fica alienado porque o Frank fala uma coisa que é distante da realidade. O técnico supostamente também, quando defende, pode estar sendo também é, é, tendencioso, ele não tem como saber. O que ele tem como saber é ele conviver com o rádio, ele estudar a situação do rádio, se importar realmente e ir lá ver, entender o que está acontecendo. Se ele fosse ver o rádio, analisasse ali, observando o comportamento, relato das pessoas, como é que era antes e como é que é agora, a situação do que ele fala do rádio ter sido preso, do rádio ter invadido o banheiro, tudo isso ele poderia ir perguntar para as pessoas. Tem como ele verificar. Verificar é ir de encontro à verdade. Ele não precisa acreditar no Frank, ele não precisa acreditar no técnico, mas é a posição em que ele se coloca. Ele fica alheio à situação, talvez porque seja mais fácil para ele pegar um papel e preencher do que se envolver com as pessoas. Está na profissão errada, né? O rapaz do conselho, então, ele não participa, ele não se envolve, ele não tem a própria concepção daquilo que está acontecendo, então ele não tem condição de emitir um documento, alguma coisa, falando por ele mesmo. Era fácil também de resolver. Aliás, essa que é a questão, não é fácil chegar à sua conclusão, porque dá trabalho. Você tem que ir lá e tal, você perder um tempo ali, ou ganhar, né? Você ganha um tempo porque você para com as indagações e você vai às vias de fato ali. Mas isso dá trabalho. Se você preenche o papel, parece mais fácil. Só que você tem que confiar no que te dizem. E aí você é irresponsável. Se você coloca no papel qualquer coisa sobre o rádio e você não conhece ele, você não pode responder nem pelo que você escreve. Você é completamente irresponsável. E aí eu quero pegar esse gancho da responsabilidade para indicar o filme da semana que vem, que é Coach Carter, Treino para a Vida. Esse filme está disponível na Netflix, é um filme fácil de baixar, de assistir online. Cada um vai ver como achar melhor, né? Eu não posso estar colocando aqui, disponibilizando no canal um link para o vídeo, questão de direitos autorais e tal, mas eu vejo filmes que as pessoas, que eu sei que as pessoas vão conseguir achar com facilidade. Então esse filme Coach Carter, que é com Samuel Jackson, é um filme também muito bom. Tem esse gancho aí da questão da responsabilidade de cada um pela sua vida, da disciplina, várias questões de preconceito, alienação também. Com esse filme, a gente encerra essa temática do medo e a gente vai passar para a seguinte, tá bom? Então, vou ficando por aqui. A gente se encontra no próximo vídeo da videoterapêutica. Até lá.